Estamos aqui com a Mónica, uma mãe que procurou o Evandro para fazer uma mentoria, porque andava preocupada com as birras da filha, com dificuldades em lidar com isso. Por isso vamos aqui falar um bocadinho com ela, que é sempre bom as outras pessoas ouvirem o feedback de alguém que já passou. Não é a mesma coisa, porque foi uma Uhum. mentoria, portanto é personalizada, não é? Sim, De qualquer maneira, ainda assim, a Mónica, melhor que ninguém, sabe como o Evandro tem ferramentas que realmente, no seu caso pessoal, deram resultado, não é? sim. E era começando aqui as minhas perguntas, sendo eu que não estou por dentro da mentoria e que não só para as pessoas, mas também a minha parte de curiosidade, eu gostava de começar pela pergunta como é que a Mónica se sentia antes, o que é que a levou a procurar o Evandro, portanto, para essa mentoria, como é que era, Carolina, certo? 6 anos, estou Sim, certa, não estou? sim. Como é que era, como é que, com as birras, como é que se sentia? Conte-se um bocadinho, por favor. Então, de vez em quando, houve uma altura que eu me comecei a focar e parecia que tinha uma frequência mensal. Não sempre no mesmo dia, portanto, não era. Mas uma vez por mês havia assim uma birra maior, Sim. que entrava num crescendo. Uma ou outra dessas birras aconteceu de manhã antes de nós sairmos de casa e isso deixava-me muito incomodada porque eu tinha sempre a preocupação de chegar atrasada ao trabalho por causa das birras. Depois nós tivemos a mais nova, a Matilde, e houve aqui uma altura mais intensa, portanto que a frequência das birras aumentou, nós percebemos que tinha a ver com ciúmes, Carolina, na altura, mas estava com depois, 5 anos, não? Ou sim, ainda nem tanto. quando a Matilde Quando a nasceu, ela Matilde tinha nasceu. 5, Pois, sim, exato. e Não é fácil. depois entrou para o primeiro ano, completou os 6 anos, mas aí, portanto, foi entre o nascimento e o entrar para o primeiro ano, houve aqui uma altura de birras um pouco intensa. Mas corria tudo bem, com algumas birras, com um crescendo grande que eu ficava. Portanto, quando começava a birra, a minha preocupação era esta vai ser das que acaba já, vai ser das que vai crescer, em que ela vai gritar, e portanto era uma preocupação constante, uma ansiedade, como nós Sim. identificámos na mentoria. Com o confinamento, as coisas pioraram bastante, porque eu sou professora, vim trabalhar para casa, o meu marido ficou em teletrabalho, a minha filha ficou com o ensino à distância e a minha mãe, que é uma grande ajuda para nós, tomava conta da mais pequenina. O que eu, analisando toda esta situação, percebi da intensidade das birras ou da frequência com que elas estavam a acontecer, foi que a minha filha sentia que tinha toda a gente em casa, Pois. fisicamente, mas que não Não tinha estava. ninguém disponível para ela. E para ela estar em casa connosco é estarmos disponíveis para ela, não é? Se não está o pai, está a mãe, não está um, está Estaria o sempre outro. alguém, E isso não normalmente. estava a acontecer. Exatamente. Depois tive uma amiga que me falou do workshop que vocês iam Na fazer, altura estávamos a fazer. de, Exato. exatamente, de educação, pais conscientes, não me Filhos estou a recordar do nome, brilhantes. Era isso. peço desculpa, e eu pensei, bom, é mesmo isto que eu estou a precisar. E nesse workshop o tema era muito do meu interesse e daí a mentoria foi um passo, falei com o Evandro um, e, e tive uma sessão zero em que fui muito clara, acho eu, o Evandro que me corrija se eu estiver errada nas minhas preocupações. E o Evandro deu-me logo assim umas estratégias para começar a experimentar, começaram a resultar, mas ainda assim eu tenho uma filha muito à frente
E uma das estratégias que eu experimentei foi cantar, uma das primeiras vezes, e ela respondeu-me: isso não vai servir para me acalmar. E eu pensei, bom, temos que consultar a lista atentamente. O baralho de cartas, não é? Que ele dava assim uma espécie de um baralho de cartas para experimentar, ver qual é que... Exatamente, As crianças são todas diferentes. Qual é que resultava? Exatamente. E o que resulta uns dias não resulta nos outros. Exato. Mas durante as semanas da mentoria, eu tinha na segunda-feira, que era o dia em que eu tinha a mentoria, um dia em que ia desanuviar, portanto era um dia em que eu sabia que ia ficar tranquila, porque tudo o que tinha acontecido na semana eu ia partilhar com alguém que sabia do que eu estava a falar, com alguém que estava dentro do assunto, e isso foi muito bom, porque percebi, para já, que não era só eu que tinha estas questões. Exatamente. Que há mais pessoas que passam pela mesma situação. E depois, o meu mentor era muito querido e dizia sempre que precisava de mais tempo para a mãe do que para a filha. Então percebemos que quem tinha que se resolver era a mãe, quem tinha que mudar de atitude era a mãe. Como é que isso a fez portanto, sentir? a mãe foi mudando de atitude. Houve algum choque? Não estava à espera? Como é que foi essa... Não, até porque eu andava à procura de respostas, Que não era só para ela, certo? Sim, o que é que eu... mas isso também poderá ter a ver com a minha maneira de ser. O que é que eu podia fazer para que as coisas melhorassem? Porque eu achava que a resposta também estava em mim. Como é que eu podia ajudar a resolver? Houve aqui um ajuste de horário, porque isto de trabalhar em casa não foi fácil. Nós professores passámos a ter muito trabalho. Eu tive que organizar tudo o que tinha para fazer a nível de materiais para os alunos e priorizar. Priorizar no sentido que segunda-feira tenho que ter isto pronto, terça-feira isto, quarta aquilo. Então, quando é que eu vou fazer? Para encontrar tempo para estar com a família. Porque cheguei a ouvir: estás sempre a trabalhar, estás sempre no computador, estás sempre aí, é fim de semana, e portanto tive que encontrar tempo para além de tudo o que já era, não é, esta questão do Covid, ainda veio complicar. E então, professores, não foi só, mas acho que foi das profissões mais desafiantes. E depois quem tem crianças pequenas, que era o seu caso, portanto, juntaram dois em um, portanto, a professora tinha que dar atenção aos alunos e depois ao mesmo tempo uma criança que estava habituada, quando estava em casa, o habitual era ter a atenção dos pais, que não, pronto, falhou. Portanto, não dava. Ainda mais uma carga, imagino. E portanto fui mudando de atitude. Uma coisa que eu há uns meses achava era que se a minha filha começasse uma birra, eu tinha de estar ao pé dela até que a birra terminasse, porque eu tinha de ter a capacidade de a acalmar, de a ajudar a resolver a situação. E neste momento já não penso assim. Já a deixo chorar, digo-lhe mesmo: precisas de chorar, chora. Quando estiveres bem, nós conversamos. Depois havia aqui uma questão de como controlar a maneira dela falar, não é? Porque quando ficamos irritados, nós adultos também não falamos bem uns com os outros. Exato. E ela também não falava bem, e eu passei a assumir aqui um papel de: assim não falas comigo, ensinada pelo meu mentor, aqui uma estratégia. E, portanto, se ela estava a entrar num registro que eu não aceito, que eu não acho correto, quando ela estiver em condições de conversar comigo, então conversamos. Claro que essas mudanças no início não surtiu logo um efeito milagroso, não há varinhas mágicas, mas com o tempo eu acho que foi fazendo efeito. E neste momento eu acho que ela já percebeu que não há hipótese. Aliás, quando eu lhe digo falar assim, não quero,
ela percebe e toma logo outro registro para falar comigo. Quando começa a chorar, precisas de chorar para lidar com isto, tudo bem, choras, mas eu vou fazer o que tenho a fazer. Portanto, o crescendo dos gritos e etc., não digo que acabou, porque já houve aí uma outra situação em que aconteceu, mas é muito mais fácil neste momento para mim lidar com isso. E aqui há tempos tivemos uma situação... Ou continua a ter aquele uma vez? Não, são muito menos frequentes. São muito menos frequentes, mas, por exemplo, uma coisa que eu dou muita importância é àquilo que os outros pensam, àquilo que os outros possam dizer, e no período de férias tivemos uma situação no supermercado em que ela ia começar uma birra, mas como eu tive esta atitude mais assertiva, independentemente de quem estivesse a ouvir, fiquei orgulhosa de mim, obviamente, e disse-lhe: queres chorar porque eu não vou levar isso? Chora. E segui caminho e ela acho que ficou um bocadinho baralhada, mas afinal agora isto é assim. Não era assim? E exatamente, choramingou ali um bocadinho, mas depois seguiu o caminho e percebeu que não ia, porque a mãe agora está diferente, não é? Portanto, exato. Ela não vai mesmo nesta conversa. Pronto, no fundo eu acho que ela tem que ter o espaço dela para aceitar aquilo que está a sentir, para aprender a lidar com isso. E depois aqui fruto se calhar não, fruto efetivo da convivência com a mãe que tem, que é muito exigente com ela própria, está-se a tornar muito exigente consigo própria. Vai ser coincidência, não é? E tudo muito perfeito. E depois não pede ajuda, se ela entender que vai ser capaz sozinha, é um problema pedir ajuda. E isso às vezes traz aqui algum tipo de conflito, mas pronto, vamos aprendendo aos poucos, e muito como o exemplo do saco, é o que eu tenho tentado seguir, explicar que se fizermos as coisas de uma determinada maneira, por exemplo, de manhã, se ela fizer as coisas quando eu para ir para a escola, mas se eu disser para ela fazer as coisas e ela demorar, então vai chegar a uma altura em que ficamos atrasadas e que vamos ter que andar a correr para conseguir chegar a horas. E agora, desculpa interromper, falou aqui do saco, assim mais o que é que especificamente? Algum exercício, alguma... Não, o saco do vosso exemplo... portanto, ele grita que se esqueceu do saco e a mãe... o exemplo que nós fizemos no e-book, exatamente. Exatamente, em vez de reagir, age e vai buscar o saco e explica que o facto de ele se ter esquecido do saco vai atrasar a mãe para o trabalho. E eu estava a dizer que neste momento explica à Carolina, isso vai-me atrasar e o facto de eu chegar atrasada vão chamar a mãe à atenção e tu não queres isso, pois não? Portanto, expor aqui aquilo que sinto. Claro, que é tão importante. E isso ajuda. E nota que isso faz que ela se tornou mais responsável com isso, que ela realmente sente. Eu noto que ela tem uma atitude diferente se eu fizer este exercício de lhe mostrar o que é que me incomoda ou o porquê é que me incomoda. Sim. Sim, e acho que aos poucos ela vai mudando a atitude dela. E fazemos também um exercício durante a mentoria. O Evandro propôs-me fazer não sei como é que lhe é de chamar, uma reflexão sobre gratidão, podemos chamar assim, Evandro. E tentar trabalhar isso também com ela. E, portanto, nós somos católicos
e fazemos todos os dias, rezamos com ela e passou a fazer parte da nossa oração ela agradecer a melhor coisa que lhe aconteceu no dia, ela agradecer uma coisa boa que fez, para ela se habituar a identificar coisas boas que faz, até para contrariar um bocadinho aquilo que a mãe não consegue fazer. Ainda? E depois... E acho que está muito melhor, Sandra. E depois pedir ajuda, digamos assim, para corrigir alguma atitude que não tenha sido correta, alguma coisa que ela fez, que percebeu que fez errado ou que podia ter feito de outra maneira. Portanto, temos aqui estas 3 intenções. Fazem os 3, a família toda? Ou não, é ela? Faço eu com ela, portanto, quando rezamos, fazemos isso e depois rezamos as orações que ela sabe enquanto criança, vão sendo mais, devido à convivência e a participação nas Eucaristias, mas passámos a fazer isso como parte integrante da oração, para ela se habituar a agradecer aquilo que tem. É importantíssimo, sem dúvida. Sim. Para o futuro todo. Nossa. E no outro dia ela vinha zangada porque fomos à casa da prima jantar e quando tivemos que vir embora tinha passado pouco tempo. E depois chegámos a casa, eu disse que já era tarde e ela pediu uma história. Eu disse que não havia tempo, mas depois disse, olha, até há tempo para a história do copo. E ela disse, história do copo, mãe, o que é isso? Olha, filha, e com a mão simulei um copo e disse, se eu tiver água até aqui, apontando o meio do copo, eu vou ter o copo meio cheio ou meio vazio. E eu sou uma pessoa que tem uma expressão facial muito evidente. E ela respondeu, meio cheio. Mas como a minha expressão facial não mostrou se a resposta estava correta ou errada, ela arriscou meio vazio. E eu disse, olha filha, as 2 respostas estão certas. E então aí ela ficou toda baralhada, não é? E depois eu expliquei-lhe, olha, nesta situação em que tu ficaste muito zangada com a mãe porque viemos embora de casa da prima, tu viste o copo meio vazio, porque já acabou o tempo de brincadeira. Mas, se tu perceberes que fomos para lá e tu pudeste ir mais cedo do que a mãe e o pai e estiveste lá a brincar, então podes ver o copo meio cheio. E ela não percebeu tudo, sim, mas eu percebi que aquilo mexeu com ela, para tentar aqui um bocadinho fazê-la entender a questão de que as histórias podem ter sempre, ou quase sempre, alguma coisa de bom para nós. Vou tentando trabalhar com ela de alguma forma, aqui pelas histórias. Por exemplo, as emoções. Utilizamos o Monstro das Cores, que é um livro que trabalha as emoções. Portanto, o monstro está muito baralhado porque tem a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e a calma. E então nós fizemos uma espécie de frasquinhos e eu de vez em quando pergunto-lhe como é que estão os frasquinhos e porquê. E ela identifica como é que estão e porquê. Vamos tentando trabalhar, tento não ser muito chata, não insistir muito, ir fazendo as coisas de vez em quando, para ela também se habituar a que isso faça parte do dia dela. Eu todos os dias, quando voltamos da escola, pergunto sempre como é que foi, o que é que ela fez, e já há dias, são poucos, mas em que ela tem a iniciativa de ser ela a dizer, olha, hoje fiz isto, gostei, não gostei, porque no fundo é isso que eu pretendo a longo prazo, é que ela se habitue a falar do dia dela. Ser uma iniciativa dela e não ter que ser puxada, não é? Exatamente, e no outro dia achei curioso porque eu perguntei-lhe pelo dia dela, ela foi dizendo, e depois ela perguntou-me, e tu, mamã, o que é que tu estiveste a fazer? E foi giro.
pronto, ela ter aqui também essa questão, e porque é que tiveste a fazer isso e porque é que tens de fazer, pronto, criar aqui uma empatia. A partilha, que há Sim, uma conexão com essa partilha, partilha. porque muitas vezes nós, e eu sou culpada disso, de não falar muito do que é que se passa do meu dia, mas depois quero que me digam, não é? Isso é obviamente torna-se mais complicado depois para eles partilharem também. Isso acho que é fantástico mesmo, estar essa conexão que está mais forte, não presumo. Nós sempre tivemos uma relação muito forte. Sim. Por exemplo, ela pode durante o dia querer brincar com o pai, querer fazer isto com o pai, porque o pai também não está tão presente, porque devido ao trabalho que tem. Mas depois, por exemplo, o pai às vezes diz, mas na hora de dormir é sempre a ti que ela quer. Pois. Opa. Portanto, um L mais forte com a mãe, mesmo Sim, apesar de. sim. Portanto, há situações, rotinas, digamos assim, em que há uma referência-chave, por assim dizer. Normal. Pronto. Com um ou com outro. Mas sim, acho que o nosso entendimento está mais fácil, mais assertivo, o dar-lhe espaço, o mostrar-lhe que não estou contente ou que não estou a gostar de certa situação. E trabalhar aqui um bocadinho a questão das consequências. Estarei errada se disser que haverá um pouco mais de respeito por cada uma, por aquilo que cada uma sente e permitir isso? Sim, eu também. Não é que eu não perguntasse o porquê dela se sentir de certa maneira, mas se calhar era na animosidade da situação. E neste momento ela já tem espaço para pensar. Para sentir, Mas depois o porquê é tal que te chorar, estás a não é? sentir assim? Que Exatamente. deixa, permite chorar. Exatamente. E ela expõe as ideias dela. Às vezes há muita criatividade misturada, mas tentamos aqui dar a volta à situação e trabalhar o essencial. Ora, voltando aqui então, o que é que eu queria aqui perguntar? Assim, de uma forma resumida, consegue dizer o que é que mais gostou, o que é que faz gostar tanto da mentoria, o que é que causa mais impacto? Perceber que efetivamente eu tinha a capacidade de mudar o que estava a acontecer, porque a principal mudança estava na minha atitude, na minha maneira de encarar as coisas. Uma das coisas que eu dizia ou que eu pensava era: ela não me pode ver chorar, porque isso era ela perceber que estava a mandar-me abaixo, digamos assim. E não, ela, para a minha filha, quando eu choro ou quando ela fica em desequilíbrio, ela ela fica aflita. O que é que se passa? Por exemplo, eu tenho, isto é uma questão muito específica, mas eu tenho a tensão arterial baixa e há dias em que, se eu me sentir mesmo muito tonta, meço a tensão para confirmar que é da tensão e que não é mais nada. E ela, quando me vê medir a tensão, ela fica logo em alerta. Esta máquina é sinal que também não está bem. É o que eu acho que ela lê. E, portanto, o facto de ela não me ver bem e de ela perceber que eu não estou bem com alguma coisa, mexe com ela e faz com que ela fique mais atenta a mim e preocupada comigo. Portanto, o facto de eu partilhar com ela que não gosto que ela diga certas coisas ou que ela tenha certas atitudes, a meu ver, ajuda a tomar outro tipo de atitudes, portanto, a corrigir aquilo que eu considero que está errado. Okay. É uma preocupação positiva, não é? Não, porque às vezes há pais que acham que isso, que o meu filho está preocupado comigo e ele não deve estar preocupado com isso.
Mas aqui está, é uma preocupação positiva, não é? Porque Sim, ela vê a Mónica como uma pessoa que tem sentimentos, que sim, fere e que também tem um bocadinho de, em algumas coisas, obviamente não na atenção e outras, mas em algumas coisas ela própria tem o poder de ajudar a mãe a sentir-se melhor. Será um pouco sim, sim, sim. Ok. Consegue dizer assim diferenças na Carolina que tenham advindo dessa mudança de comportamento seu, tanto decorrente da mentoria? Por exemplo, o não crescendo quando há uma birra. Sim. Portanto, o ser contrariada, claro que continua a não gostar, mas o que disputava um crescendo de choro, de gritos, de falta de controlo, deixou de acontecer devido à minha reação, à minha postura com esses comportamentos. Eu quero isto. Não. O agora não dá. Mas é injusto. Então vamos ver se é injusto. Por exemplo, nem tanto, não foi comigo, mas aqui há uns dias aconteceu uma situação com o pai, em que nós estávamos aqui a fazer umas arrumações, e eu, a certa altura, parei as arrumações, fui ter com ela e disse-lhe: vamos fazer um jogo, alguma coisa que tu queiras juntas. E ela disse: ok, então escolhe tu o jogo. Fizemos o jogo uma vez e eu disse: então, mas queres jogar outra vez? Não, não, não é preciso. Ela estava a ver televisão, portanto eu interrompi o visionamento da televisão para, para ela jogar comigo. Acho que foi assim que ela leu, no fundo. Não fui eu que interrompi o meu trabalho, foi ela que interrompeu a televisão para jogar comigo. Quando acabou o programa de interesse, ou quando a mãe disse já chega de estares a ver televisão, porque há tempos cá em casa para ver televisão, não estamos a ver televisão um tempo indeterminado. Então eu quero brincar com o pai. E o pai disse: não, eu agora não posso. Pois, isto é injusto porque ninguém brinca comigo. Estão para aqui a arrumar tudo e estava tudo arrumado o suficiente. E de manhã nós tínhamos ido com ela andar de trotinete. E então o pai disse-lhe: achas que nós merecemos o que estás a fazer? Porque já estava aqui a entrar a começar a crescer. Então nós fomos contigo de manhã andar de trotinete como tu querias, passeámos, almoçámos num sítio em que tu gostas, agora viemos para casa, estamos a arrumar coisas que é uma coisa que nós precisamos de fazer e tu estás a fazer isso, achas que nós merecemos? E ela aqui ficou um bocadinho Ficou a pensar. incomodada, não quis dar parte fraca, atenção. E eu depois disse-lhe: olha filha, não é nós não queremos, porque eu interrompi o que estava a fazer para estar contigo e tu quiseste fazer só um jogo e não quiseste mais, portanto não fui eu que não quis, foste tu. E ela aí também se sentiu um bocadinho apertada, digamos assim, porque afinal, bolas, Ui, eles já estiveram comigo. Eles se calhar têm alguma razão. Exatamente. Pronto, ela acabou por ficar aqui muito ruída, mas teve que se conter quando percebeu que não tinha razão. Sem dar o braço a torcer, mas. Exatamente, não é? Porque dar o braço a torcer não é fácil. Mas pronto. E eu acho que é importante, porque quando ela percebe que nos incomoda, é mais fácil mudar de atitude. Olha, Carolina, não estou a gostar que faças isso porque eu não acho correto. É mais fácil do que não faças isso. Pronto, aqui o não dar, e isso o Evandro falou comigo na mentoria, do não dizer que não porque sim. Dizer que não, mas encontrar uma solução.
Sim. Ainda ontem aconteceu isso, houve aqui uma negociação com o almoço que ela queria hoje levar para a escola, e eu dizia, porque ela queria levar uma salada, e eu dizia, filha, mas não vais conseguir pôr o molho na salada. Não faz mal, eu como sem molho. E então, qual era o argumento que eu ia usar? Filha, mas tu na escola precisas de muita energia e só a salada não te vai dar essa energia. E ela começou ali a ceder. E eu disse, ok, então amanhã jantamos todos na sala, na mesa pequenina como tu gostas. Fechado. Portanto, procurei aqui argumentos para levar a água ao moinho, da maneira como eu queria. Negociação, sim. Exatamente, a negociação. Que há muita gente que acha que isso é errado, mas feito com determinados... É assim, o que eu cada vez mais penso, mesmo antes da mentoria eu já tinha lido alguma coisa, é que nós, adultos, também não gostamos que nos façam as coisas de determinada maneira. Sem dúvida. Eu também não gosto de estar a ver televisão e ser interrompida se estiver a ver um programa que gosto, não é? Daí eu, por exemplo, com ela, de antes eu estabelecia tempo e agora eu estabeleço tempo, mas, por exemplo, se o tempo acaba e o programa que ela está a ver, o desenho animado, no fundo, Sim. só faltam 5 minutos, então, quando acabar, claro, desligas. E ela cumpre. Quando eu vejo que falta muito, eu explico, olha, falta muito tempo para acabar e, portanto, vamos mesmo ter que interromper e depois continuas a ver noutra altura. Ok. Portanto, há aqui uma constante explicação, do que é certo, do que é errado. Há cedências da minha parte, de encontro àquilo que eu sei que ela gostaria que acontecesse, quando dá, quando eu percebo que é possível. Sim. Ou quando não dá. Claro que ela umas vezes aceita melhor, outras não tanto. Faz parte da criança. Exatamente, mas eu acho que é importante tentarmos pôr no papel do outro. Tal como eu Às vezes esquecemos disso, não é? Tal como eu lhe peço a ela que ela se ponha no papel dos outros quando diz alguma coisa menos correta ou quando tem alguma atitude menos correta, acho que nós também temos que ir por aí. E, por exemplo, a questão do nosso exemplo. Ela era muito pequenina a primeira vez que me desligou o computador. Ela percebeu que aquele botão fazia um milagre. Quer ter a atenção da mãe. Exato, e foi lá e carregou no botão. E a mãe percebeu que, ok, se calhar tenho que parar um bocadinho. E é verdade. Pronto. E depois a minha filha é muito, muito inteligente. Está aí um senhor que acha que ela é fantástica, não é? Porque tem sempre uma resposta para dar, porque tem sempre um argumento para tentar levar E às vezes quando eles usam as nossas palavras, não é? Contra nós. Exatamente. Não é fácil. Mas pronto, eu de algumas pessoas que convivem comigo e com ela e que veem certas atitudes, eu tenho uma amiga que uma vez me enviou uma imagem em que a imagem o que dizia era que a tua filha é como tu, por isso tens que a perceber e lidar. Pronto. Não é fácil a gente lidar connosco próprios, acho. Exatamente. E cada vez que observo certas atitudes, eu acho que ela foi buscar aquilo que eu e o pai temos de mais exigente connosco próprios, porque o meu marido também é bastante exigente com ele, e eu acho que tenho que contrariar aqui um bocadinho isso para ela não ir pelo excesso de exigência consigo própria. Mas pronto, uma das coisas que eu ainda não consegui, Evandro, é que ela se compare com ela,
Porque ela continua a dizer que quer fazer assim para ser como a mãe. Nas férias tivemos uma situação com o Evandro, é daquelas que ele vai gostar mesmo, em que ela disse: mãe, eu vou ser mais alta do que tu quando for crescida. E eu disse, porque ela insistiu nisto vários dias, mas porquê que é tão importante para ti seres mais alta do que eu? Para chegar às coisas. Pronto, isto é assim. Portanto, ou é tão, para ela, tem que ser ou tão boa quanto a mãe, ou ainda melhor. Pronto, porque, ela tendo tem em conta isso. que os níveis de exigência da mãe já são muito altos. Pois. Eu tenho medo desta rapariga, mas pronto, vou dar o meu melhor enquanto mãe e vamos ver. Uma coisa que eu gostava, depois ver se consegue responder ou não, mas pronto. A Mónica teve uma mentoria, portanto, uma coisa muito personalizada, não é? Direcionada. Exatamente, 100% no seu caso. Ainda assim, acredita que um curso que vai ser online, em que as pessoas vão ter que usar para elas, e tudo bem que nós vamos ter um grupo onde as pessoas podem fazer perguntas e nós vamos acompanhar também e até partilhar umas com as outras, porque eu acredito que muitas mães se sentem muito sozinhas e ter um espaço onde podem falar umas com as outras quando estão todas a sentir o mesmo e a passar por coisas parecidas pode ser útil. Mas no aspecto de um curso que vai ser online e não com essa personalização, acredita que ainda assim as mães poderão beneficiar e conseguir resultados, tendo em conta os exercícios que o Evandro lhe deu, não é? Para fazer. Qual é a sua percepção nesse Vai sentido? depender da vontade que as mães têm em mudar de atitude, em não digo corrigir, porque não é que estejam erradas. Mas é fazer diferente para obter Fazer resultados diferente diferentes. para obter resultados diferentes. Já não sei quem era a referência que o Evandro usava para dizer que somos loucos se quisermos obter resultados diferentes a fazer da mesma maneira. Albert Mas Einstein. também não sei quem disse. Nico! Mas é uma que eu também uso muito porque é verdade. Nós muitas vezes continuamos a fazer as mesmas coisas da mesma forma e à espera de ter resultados diferentes. De facto, não é por aí. Exatamente. Isso é uma coisa que nós queremos também desde cedo, desde o início, dizer é que se as pessoas quem não estiver disponível, empenhado em realmente fazer o trabalho, dedicar algum tempo, que não vão ser coisas muito extensas, muito demoradas, mas se não estiver comprometido, então não vale a pena fazer este curso, porque nem vai ter resultado. Tem que haver, é assim, tem que haver disponibilidade de querer aprender, e a partilha eu acho que é muito importante. E aí o que eu acho é que vai depender de cada uma das mães, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de conversar e que foi muito fácil para mim abrir o coração. Mas se forem pessoas mais reservadas, sim, não são todas iguais. Exatamente, se bem que às vezes ouvir, olha, também acontece com ela, também vão aprender no fundo, porque o facto de perceberem, olha, não acontece só comigo, acontece com ela, vou experimentar, também pode ajudar bastante. Sim. Por exemplo, eu tenho uma amiga com quem falávamos aqui há um tempo, porque ela também tem 2, e ela disse-me, olha, no outro dia falei com a mais velha, não vou aqui dizer nomes, e disse, olha, agora o mano já é mais crescido, já pode ficar com os avós, o que é que tu achas de nós irmos jantar só os 3, como era de antes de haver o mano? E a menina dela respondeu, não mamãe, o mano é nosso, é para estar connosco. E eu fui fazer a pergunta à minha filha, convencidíssima que ela iria dizer algo semelhante. E então questiono, então Carolina, tu gostarias de ir jantar só com o pai e com a mãe? A mãe, claro que sim, mãe, quando?
E claro que depois de uma primeira vez, quando é que é a próxima? Pois, sente falta do espaço dela, da atenção para Exatamente, ela. exatamente. E inclusivamente nestas férias nós ficámos com os meus pais, as três, e o pai veio trabalhar, e ela disse: mamãe, temos que arranjar um dia para jantar só as duas. E eu depois perguntei porque é que ela queria aquele jantar, e ela disse: porque tu tens brincado comigo e com a mana, mas eu queria estar só contigo, sabes? Pronto, mas para mim é importante que ela expresse esta intenção, esta vontade, porque para ela dizer isto é porque há ali uma vontade de qualquer Sente mesmo coisa. a falta de Pode atenção ser 100% nela, não? pode ser um capricho de querer a mãe só para ela, mas efetivamente, e eu penso muito no porquê das coisas, e, e faço sempre, muitas vezes, um backup. Aconteceu assim, porque é que Sim. aconteceu? E muitas vezes percebo que ela, sendo já mais autónoma, eu acabo por lhe dar menos atenção, efetivamente. Faz parte. Neste momento também percebi que se eu valorizar a autonomia dela, é uma... O Evandro tem uma expressão para isso. Não é só dar os parabéns. Como é que é, Evandro? Aquelas duas palavras-chave. Motivação, Estímulo. estímulo, para voltar a fazer. E, por exemplo, ela no outro dia arranjou tudo para o pequeno almoço sozinha, eu só tive que lhe dar a taça. Não, minto, ela até conseguiu ir buscar a taça porque estava no escorredor da louça. Mamãe, eu fiz tudo sozinha. E eu disse: filha, não sabes a forma grande como ajudas a mamãe ao arranjares o teu pequeno almoço sozinha, ao fazeres isso, o quanto estás a ajudar a mãe. Estou, mãe, mas porquê? Porque enquanto tu fazes isso sozinha, a mãe está a fazer outras coisas que também são precisas e assim temos mais tempo para fazer outras coisas que gostamos. E isto surtiu um efeito nela maravilhoso. Tão bom. Eu percebi que ela quis e quer fazer mais vezes sozinha. Pronto, e é um bocadinho ela perceber, porque ela ainda não tem aqui muito noção do tempo, mas fazer este encadeamento. Se estão-me a É o ouvir? tal extra, sim, sim, é o tal extra do elogio, não é? Aqueles parabéns, és tão Sim, não é crescida. só o elogiar, é o motivar. Se tu fizeres isso, estás a Faz ajudar a tudo, sim. mãe. É o Estão-me estímulo, a o ouvir? motor mudança. Sim. Sim, sim. E o explicar o porquê, e que se ela o fizer, nós vamos ter tempo para fazer outras coisas. E isso também é importante para ela perceber que ao fazer isso está a ganhar tempo no outro lado. E portanto é diferente, efetivamente. E sempre que eu percebo que ela me está a ajudar com qualquer coisa, faço questão de lhe dizer, para ela perceber que está a ser importante para mim, porque uma das justificações das birras era a questão da criança não se sentir importante para os pais, não... Sim, sim, sim. E depois, por exemplo, uma das coisas que ela às vezes me responde na tal intenção da noite de uma coisa boa que fez, ai, não me lembro. E então às vezes durante o dia, se ela fizer qualquer coisa que eu percebo que é bom, olha, estás a ver, isso é uma coisa que tu podes agradecer, que estás a conseguir fazer bem feito. Ah, é, mamãe? É, está bem. Pronto. E Muito então, importante salientar essas coisas sim, boas, é ótimo mesmo. Para a sim, sim. autoestima, para essa autoconfiança de eu sei fazer isto, esta valorização que não é, a gente não faz sem querer enquanto pais que não fazemos isso, mas quando o fazemos é preciosíssimo mesmo para uma criança. Muito excepcional mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Evandro. Obrigado a você.
Para se dedicar a isso, não é? Até eu comprava Exatamente. só de te ouvir falar. A sério, tá? Caramba. Mas olha, no Obrigado outro dia, pela no outro, tua entrega ao processo. Senão não acontecia nada. no outro dia, mais uma das que o Evandro vai gostar. Foi cortar o cabelo. Ficou giraça, porque ela usava o cabelo longo. E então toda a gente lhe dizia, estás muito gira. E ela, às tantas, começou a dizer, eu sei. E disse, oh filha, não é essa a resposta que tu deves dar. Porquê? Oh, filha, porque assim estás-te a mostrar um bocadinho pouco humilde. Se te disserem que estás gira, deves agradecer as pessoas elogiarem. E então, depois, daí a pouco, já não sei, houve alguém que disse, estás muito gira com o cabelo assim. Ela olhou, obrigada. E eu pensei, boa! Porque eu estava a vê-la a chegar à escola e, portanto, ela anda na escola onde eu trabalho e toda a gente se mete com ela, não é? E eu estava a vê-la a passar o dia a dizer, Eu sei. eu sei. E, portanto, foi de casa ensinada para dizer obrigada por estarem a dar-me um elogio. Pronto, e acho que resultou, porque passado uns dias, já não sei ao certo, houve alguém que viu e que não tinha visto o corte de cabelo e disse obrigada. E eu, pronto, boa, ficou lá. Exatamente. Mas sim, Muito bom. é uma aprendizagem diária, porque nem tudo o que resulta num dia resulta no outro. Claro. E o curso, voltando um bocadinho à questão Sim. que a Sandra fez há bocadinho, o curso eu acho que tem tudo para dar certo se as pessoas tiverem disponibilidade para aprender, se tiverem a certeza que não há varinhas mágicas e se Tiveram à espera, partilharem. claro. Porque aquilo que eu fazia, partilhar com o Evandro o que é que tinha acontecido, como é que eu me tinha sentido, podemos partilhar uns com os outros ou umas com as outras, as mães. E se as mães conseguirem fazê-lo, eu acho que sim, tem tudo para dar Ainda certo. ganham mais, não é? Sim, porque Ajudarem-se umas acabam às por outras. partilhar experiências e por partilhar estratégias. Olha, eu nessa situação ou numa situação parecida fiz desta maneira. Olha, não me tinha lembrado disso. Claro. Até porque nós não temos as respostas todas, não é? Porque cada Sim, criança é uma sim. criança e nós não somos gurus de nada. Nós temos de facto informação, conhecimento e que queremos partilhar, mas acho que nada também se sobrepõe à experiência do dia a dia de cada pessoa, de cada criança, e acho que é extremamente enriquecedor de facto poderem trocar essas. É um extra. Além, Sim, as sim. ferramentas estão aqui, mas se calhar nós damos uma ferramenta que funciona de uma determinada forma, mas se calhar adaptar ali um bocadinho, olha, aqui ainda Uhum. funcionou melhor. E se for partilhado, poderá ajudar outra mãe que também tem um problema parecido. Isso ainda se Sim, torna sim. mais enriquecedor. Daí para nós é essencial esse grupo e estimular as pessoas a partilharem, porque Uhum. é outro, acho que é quase tão importante como aquilo que vai ser dado no curso, acredito que sim. E Eu uma costumo coisa dizer muito importante, desculpa, Evandro. eu costumo dizer que partilhar é libertador. Libertador. Mas uma coisa também que com a mentoria eu aprendi a fazer foi identificar se a minha irritação, por exemplo, perante a birra, vinha da birra ou vinha de alguma coisa que, que eu já tinha vivido no dia. E a maior parte das vezes, efetivamente, vem de outras situações, de alguma coisa que correu mal no trabalho, em casa, que eu queria ter feito de uma maneira e fiz de outra. E, portanto, isso também me ajuda a descer ao nível e perceber, ok, tu estás a ser contrariada e não gostas, por exemplo, mas também não tens culpa que eu já esteja irritada. E já aconteceu eu dizer-lhe, eu agora estou irritada com qualquer coisa, portanto, por favor, não faças isso
e já falamos. E ela também já me disse, pronto, então vai acalmar-te e já falamos. Pronto, essa não foi muito fácil de digerir. Mas pronto, é a minha filha. Mas faz parte. Nós dizemos isso, não é? Se eu digo isto, Exato. depois a seguir vou ouvi-lo. É o espelho. É. É o exemplo típico do espelho. Sou fã da música. Obrigada. Parabéns. Não, e é o máximo. É o máximo. O Evandro no outro dia mandou qualquer mensagem e ela perguntou se podia telemóvel. Oh mãe, o Evandro já faz parte, ela sabe perfeitamente quem é o Evandro. Olha, o Evandro está aqui a falar contigo. Está bem, filho, eu já respondo. Portanto, vê lá o telefone. Portanto, ela não sabe ao certo o que é que foi. Ela sabe que o Evandro foi meu professor e que me ajudou a resolver a questão das birras, que não assim por estas palavras exatas, mas eu fui explicando. Pronto, e ela de vez em quando lembra-se que não fez o desenho da casa engraçada para o Evandro. Não sei se vai sair, Evandro. Está bem. Desculpa. Okay, Mas pronto, acho que foi importante ela perceber a certa altura que eu estava mesmo preocupada com a situação e que queria resolver a situação. Interessada, mais do que preocupada, era interessada, porque uma coisa é nós estarmos preocupados, outra coisa é nós partirmos para fazer algo que ajude a resolver isso, não é? Uma pessoa pode estar preocupada e não fazer nada. E aqui é um interesse. Não, a minha mãe ela até pediu ajuda para conseguirmos... Ela até tem um professor, deve ter sido o que ela pensou. Exatamente. A minha mãe tem um professor. E está tudo certo, às vezes o nosso ego não gosta muito disso, porque eu acho então que na educação e na parentalidade aquela coisa que nós é suposto ser tudo fácil, tudo instintivo, não é? E não é bem assim, há coisas que nós podemos fazer melhor. E é uma frase que eu ouvi esta semana e que para mim me tocou muito, eu gostava que me tivessem quando eu era pequenina ensinado a gostar de mim, a amar-me, a aceitar-me exatamente como eu sou, e isso teria feito de mim uma adulta completamente diferente. Portanto, se não fizeram comigo e fizeram o melhor que sabiam, eu fiz o melhor que sabia com os meus filhos. Quanto melhor eu conseguir agora ajudar os meus filhos, melhor eles terão uma vida futura, não é? Portanto, acho que não tem nada de errado em procurar ajuda e querer de facto fazer melhor e ser melhor também. Mónica, por mim não tenho mais perguntas, só tenho de agradecer mesmo muito ter dedicado aqui este tempo da sua vida tão atarefada enquanto professora, neste regresso às aulas ainda por cima, para esta conversa aqui, para nos ajudar a perceber realmente porque é que tinha sido tão positivo. Portanto, muito, muito obrigada mesmo do coração. Obrigado, e foi bom reviver o processo aqui, essas histórias da Carolina, sou fã. Tens que fazer-te um desenho para mandar à Carolina. Quem sabe ela depois retribui-te com um feito por ela. Pois, lá mesmo. Ou uma música. Uma música. Está bem. Muito obrigada, Mónica. Obrigada eu pela confiança também que depositam. Confiança começou a sua por confiar no Evandro e fazer esse trabalho, portanto. Sim. Obrigado mesmo. Obrigada. E esta semana dizia a nossa amiga comum, Evandro, eu não sei se também é amiga da Sandra ou se a Sandra só conhece, que as segundas-feiras era um dia em que eu sabia que ia ficar tudo bem. Era uma terapia para mim, a segunda-feira. E depois houve uma vozinha que disse, mas eu não posso ser sua bengala. E eu pensei, pois, mas isto vai correr bem, e está a correr. E tive uma colega que disse que me achava mais confiante, e isso foi bom. Muito bom, muito bom. É verdade. Tem efeitos colaterais ainda, além das birras, houve muito mais coisas, não é?
Fantástico. Sim, eu acho que sim. Acima de tudo, porque o trabalho não é feito só para a criança, tanto e nesse curso, obviamente, também o quanto de trabalho que vai ser feito com as mães, obviamente. Tanto tal da mãe para os filhos, da mãe para a mãe, toda como é que é, Evandro? Sabes melhor do que eu esse. As 3 partes do processo é mãe para filha e família. Então, por todos e todos por um. Uma vez mais, obrigada. E vamos ficar por aqui. Obrigada, então. Beijinhos. Tudo a correr bem, muito sucesso.